nós tenhamos sim essa live para enriquecer mesmo, né? Para que tenhamos toda uma conversa e informações. Nívia, você está no Mães da Epilepsia ou você está na... Eu fiquei confusa, porque eu acho que eu vi as duas na live. E eu preciso achar... Tá no Mães. É no Mães, é isso? E eu preciso achar a Flávia também. Psicóloga neurodiversa. Ótimo tema, com certeza. Muitas dúvidas. Já mandei o convite. Ai, meu Deus. Aqui. Solicitação. Tô tentando achar. Calma. E a Flávia? Aqui, achei a Flávia. Flávia consegue entrar e eu vou procurar a Nívia. Bom, a Flávia, a página, né, do Cordão do Girassol. Oi! Olá, tudo bem? Tô tentando. Querida, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. É um prazer Obrigada. enorme ter você aqui. A Nívia tá no Mãe. Espera aí, Nívia, que eu já vou te achar. Seja Prazer é muito todo meu. bem-vinda. Olha, foi uma honra. Eu falei, essa live é uma live super importante. Quando eu comecei a estudar, porque eu sou médica, né? Sou neuropediatra, sou epileptologista. E quando eu comecei a estudar o tema, eu falei, meu Deus, eu tenho muito que aprender sobre esse tema. Olha, eu Porque estou muito contente de ter sido convidada. Vou esperar um pouquinho mais Bom, a gente vai convidar ainda. É a Dani que a gente vai chamar? isso, Anívia, eu sou a Dani, a Ah, gente vai você é a chamar a Dani. Nívia. Perdão, Isso. perdão, perdão. Imagina, Desculpa. imagina. É porque eu quero esperar, porque eu vou contar uma coisa para vocês aqui em primeira mão, que muita gente não sabe. Eu nunca falei nas entrevistas. Eu, durante muito tempo, tive epilepsia. Olha só. Então, eu vou falar em primeira pessoa. E também a minha filha, que é autista, que se vocês participaram e já viram um pouco da minha história, ela também, durante um período, teve epilepsia como comorbidade, que é muito comum, né, para os autistas. Uma em cada 3 crianças autistas podem ter epilepsia, né? É uma comorbidade extremamente frequente, sim, em relação ao autismo. Nívia, me manda novamente, por favor, a solicitação que eu não estou encontrando. Me perdi aqui, por favor. Tá. Mas que interessante você contar essa questão da epilepsia, porque aí vai trazer um pouco mais até de riqueza na tua vivência, né? No teu olhar, o que a gente vai conversar hoje. A gente vive na BR uma luta muito, assim, muito importante de ter uma visibilidade para as pessoas com epilepsia. A gente vê o dia a dia dessas pessoas, né, com as suas dificuldades. E é muito importante mesmo que a gente tenha uma informação muito técnica, que eu acho que foi o que a gente veio discutindo, o que eu estudei. Só para avisar, tem no YouTube, eu achei uma... Nívia, não achei. Manda de novo. Você falou que mandou. Aqui, quando eu abro... Será que eu posso te adicionar como moderador? Será que é isso? Vamos ver. Vamos ver se é isso. Eu não estou É a conseguindo. mãe, é mãe da epilepsia, né? Ó. Ela tá no Mães, exatamente. Eu pensei que eu poderia chamar. Será que eu posso chamar ou não, né? Eu acho que não. Peraí, deixa eu ver. Eu posso te adicionar como moderador, Nívia. Vamos ver. Vamos ver se agora você vai. Eu acho que deu certo. Vamos esperar um pouquinho. Então, você, Flávia, fez uma entrevista maravilhosa na TV Senado, que eu vi no YouTube. É. Que entrevista maravilhosa, clara, objetiva, riquíssima informação. Eu sei que a live ela tem outras demandas, mas
quem tiver ainda alguma curiosidade, que vá no YouTube, na TV Senado e que veja essa entrevista que você deu, que é muito boa mesmo, né? Essa eu acho que é uma das mais completas, né? E ele disse que o repórter, o Marcelo, falou que foi uma das entrevistas mais vistas no ano passado, de todas as entrevistas da TV Senado. Fiquei muito orgulhosa. Teve muitas visualizações. Ainda existe um desconhecimento muito grande, né? Infelizmente. Sim, muita. Você pode... Eu estou tentando colocar a Nívia. Flávia, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, por favor, enquanto eu tento colocá-la. Tá, então, boa noite, pessoal. Meu nome é Flávia Calafange. Eu sou diretora para a América Latina do projeto HD Sunflower, o cordão de girassol oficial. A gente entrou... Ah, chegou! Ô, Flávia, isso porque nós já fizemos mais de 12 lives, né, Dani? Mas tudo bem, eu entrei. Faz parte, né? A tecnologia sempre tem seus desafios. Eu preciso fazer um doutorado de live. Boa noite. Mas deu certo. Boa noite. Pode continuar que eu estava ouvindo você. Eu tô aqui com meus 2 cordões aqui. Então, eu entrei nesse projeto por intermédio da Latam Airlines. Foi muito engraçado, porque eu não conhecia o cordão e eu estava viajando com a Felícia. E todas as vezes, a Felícia é autista, tem 14 anos, e todas as vezes que nós viajávamos, passávamos por situações incômodas. Das pessoas reclamarem, de chamarem a atenção dela, a minha. Então, quando eu avisei no counter da Latam, no ano retrasado, que ela era autista, a pessoa me ofereceu o cordão de girassol. Perguntou se eu já conhecia, se eu estava cômoda, se eu queria usar. Então, foi assim, uma viagem totalmente diferente das outras viagens que a gente já tinha feito, porque no crachá está escrito: eu tenho uma deficiência oculta. Então, as pessoas olhavam e sorriam, perguntavam: como é seu nome? Você está indo viajar para onde? Então, no lugar dela ser xingada e de reclamarem, então, assim, mudou a nossa vida, e ela ficou tão feliz depois dessa viagem que na primeira semana ela não queria tirar o cordão nem para dormir. Ela falava: cadê o meu cordão de girassol? Cadê meu... Ela se sentia segura com o cordão de girassol. Então, eu vi o impacto que isso causou na nossa vida e entrei em contato com eles lá na Inglaterra. E qual foi minha surpresa quando eu descobri que existia uma lista de mais hoje, né? Porque é uma lista que todos os dias aumenta, de mais de 1.200 condições, entre permanentes e temporárias. Por que a gente chama de condições? Porque quando a gente fala deficiências, a tradução de disability para o português, que é deficiência, faz a gente pensar numa lista muito pequena de deficiências comparado ao universo de condições que existem de pessoas que sofrem e têm a sua rotina, de alguma forma, prejudicada por alguma doença crônica, alguma condição que, aparentemente, nós não podemos ver, né? Então, estou muito feliz de ter sido convidada. Como eu comentei no começo da live, eu tive epilepsia durante 12 anos da minha vida. Eu tomava medicamento e eu sei muito bem, eu falei, eu vou falar em primeira pessoa, porque eu sei muito bem o que é o preconceito, eu sei muito bem o que é conviver com medo do que pode acontecer. Então, e aí também a Felícia, com 10 anos, ela teve um período que ela estava tomando anticonvulsivante porque ela também estava tendo umas crises parciais. Então, eu entendo um pouco, não sou expert como vocês, obviamente, mas eu entendo, desde a minha experiência de vida, um pouco da epilepsia. E quando eu vi volta às aulas, então, eu falei, meu Deus do céu, assim, é tanta coisa que a gente tem para falar hoje, que eu acho assim, a minha apresentação acho que já ficou longa demais. Mas, enfim, eu estou muito feliz, muito obrigada. Eu acho que a gente vai ter um bate-papo bem interessante hoje. Nívia, fala um pouquinho, para quem não te conhece, quem é tu? Bom,
Se alguém ainda não me conhece, meu nome é Nívia Colim. A Flávia, agora há pouco a gente conversou um pouquinho, ela perguntou se eu sou da associação. Sou da associação e tenho muito orgulho de dizer que nós temos uma Associação Brasileira de Epilepsia, que quando nós iniciamos o Mães da Epilepsia, há 11 anos, completou dia 4 agora, nosso grupo, já existia associação. E eu já fazia parte, vai ter live na associação, eu ia nas lives, eu fazia parte como mãe. Então, o Mães da Epilepsia é um grupo que começou lá na outra plataforma, né, no Face, veio aqui para o Instagram, e para onde der a gente vai levar, e eu nunca quis perder essa referência de Mães da Epilepsia, porque essa angústia que a Flávia está trazendo como mãe de uma criança com autismo e epilepsia, sendo uma pessoa que teve epilepsia, então assim, a palavra mãe já traz a Dani mãe e a Dani médica, a gente sabe o que representa a mãe. Então, essa angústia que como, às vezes eu escrevo nos meus textos, que só uma mãe compreende, que só uma mãe sente, eu senti mesmo depois que eu fui mãe, porque tudo que eu estudei como neuropsicóloga, como psicóloga, a gente vê no livro, a gente vê na teoria, mas quando a gente vivencia dentro da casa, parece que tem um peso maior, né? Parece que a gente, quanto mais sabe, pior é. Com certeza. Às vezes eu acho que é verdade. É verdade. Então, esse tema é um tema muito importante, porque no grupo de mães, a gente já fala do cordão de girassol há 2 anos. E eu mesma fiz algumas orientações das pessoas fazerem o cordão. Mas como a Dani bem apresentou no começo, a gente tem algumas legislações no Brasil. A gente tem alguns critérios para o que é considerado deficiência ou disability e que nós gostaríamos muito de trazer para a associação e para as pessoas com epilepsia, que infelizmente eu, depois de ter estudado muito, não como mãe, e sim como uma estudiosa da epilepsia, acho que deveríamos enquadrar a epilepsia como disability, porque no momento em que a pessoa perde a consciência, que ela perde a condição de discernir sobre o que vai ser feito naquele momento, um cordãozinho que o meu não é oficial, depois eu vou explicar a história do meu, que te sinaliza, pontua a necessidade de um cuidado diferencial, o endereço, o telefone, com quem é que eu falo, quem vai socorrer essa pessoa que está desacordada. Então, eu acho extremamente importante, né? Então, antes de ter o cordão, a gente fazia essa sinalização para que a pessoa andasse com uma identificação, seja na carteira de motorista, seja numa carteira mesmo, na bolsa, enfim. Então, o grupo de mães é isso, né? Eu sou a representante do grupo de mães, porém, o grupo de mães tem pessoas com epilepsia, profissionais, enfim, é um grupo que cresceu muito, e eu me sinto parte da associação, e todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu convido as pessoas que participem, que venham, a gente precisa se unir para conseguir, né, direitos para nós, não só os deveres que a gente tem, mas direitos enquanto pessoas com epilepsia. Flávia, aproveitando esse gancho da Nívia, eu queria que você explicasse para a gente o que significa você estar com cordão. O que significa quando você está com cordão ou quando tua filha está com cordão? O que significa? Que leitura as pessoas precisam compreender? Que significado tem esse cordão? Então, Dani, foi uma... Como é que eu vou explicar? A lei brasileira foi boa, mas foi ruim. Porque as pessoas que precisam do cordão, elas estão procurando usar o cordão. Mas essa sua pergunta é excelente, porque as grandes massas, o povo, né, nas ruas, até outro dia apareceu um deputado aí em São Paulo, vereador, o deputado fazendo perguntas na rua, e ele mesmo dando informação errada. Ele falou, se você vir uma pessoa usando esse cordão, dê prioridade. E o cordão não dá direito à prioridade. Então, existe uma falta de conhecimento muito grande no que é o cordão de girassol. O cordão de girassol hoje é o instrumento oficial do governo brasileiro
de identificação de pessoas com deficiências, condições ocultas. Tá? Isso foi desde o dia 17 de julho do ano passado, essa lei foi sancionada. O número da lei, para quem quiser conhecer, é 14624. E eu digo assim, foi uma lei de um deputado do PL sancionada no governo do PT. Então, a lei, infelizmente, ficou sem visibilidade nenhuma. Eu não quero, né, eu não entro nessa... Nós somos apartidários, eu não tenho nada a ver com isso, com a política, mas, assim, infelizmente, não foi dada a visibilidade necessária para essa lei. Então, o que está acontecendo hoje? Uma desinformação, uma confusão enorme. Se eu vejo uma pessoa hoje com cordão de girassol, o que eu tenho que fazer? Eu me aproximo, pergunto, tudo bem? Você precisa de ajuda? E a pessoa... Aí você vai receber um treinamento, que é isso que a gente está buscando fazer com empresas parceiras. A pessoa tem que olhar nos olhos, tentar fazer contato visual, esperar, porque às vezes a pessoa tem dificuldade na fala. Assim, ter paciência até para escutar, porque às vezes você fala, você precisa de ajuda? E sai andando, né? Você precisa de ajuda? Não, nem dá o tempo, ter paciência, ser empático, ser respeituoso, porque hoje em dia aparecem pessoas que não tinham coragem de sair de casa antes e que agora, com a lei do cordão de girassol, têm coragem, voltaram a viver. Aí eu vou te dar um exemplo, um rapaz que, não sei se você escutou já em alguma live minha, mas assim, um rapaz que ele tem muitas feridas pelo corpo, mas ele não tem diagnóstico, ele tem uma doença rara, que ele tem um sintoma, mas ele não sabe ainda o que ele tem, então ele não está enquadrado como PCD, e ele fala assim, eu não existo, porque eu não tenho coragem de sair de casa. E aí agora ele coloca o cordão e as pessoas vão olhar e vão dizer, não vou olhar com cara de nojo, não vou... Porque as pessoas faziam de tudo com ele. Ele falou, agora elas vão olhar e elas vão ter que me respeitar. Então, assim, é só isso. Se você vira uma pessoa usando cordão, você se aproxima, pergunta se está tudo bem, se ela precisa de ajuda, e se ela estiver fazendo algo inesperado, como era o caso da Felícia, que é autista, como outro dia também a moça da alergia alimentar disse que não pode ir em nenhum lugar porque ela não pode comer, ela tem que levar a quentinha dela. Então, em espaços, em restaurantes ou em espaços que teoricamente ninguém poderia estar com a quentinha e ela está com a quentinha, ela é muito interpelada. As pessoas perguntam, o que você está fazendo com essa quentinha? Por que você... essa doença não existe, você está inventando. Então, assim, ela está com o cordão e as pessoas não vão falar nada. Se ela estiver fazendo algo que pareça inapropriado ou que pareça estranho, eu dou muito o exemplo da moça também do aeroporto de Brasília, que se tornou agora nosso parceiro. Ela... pedir já para você contar de Brasília, para as pessoas depois entenderem o que significa essa empresa parceira que você falou. Né? O aeroporto de Brasília, né, que se tornou agora parceiro. Depois eu vou explicar isso também. Isso. Mas ela falou, Flávia, eu tenho uma doença rara, mas ninguém nota, né, porque eu não tenho nada físico. Então, eu sento no assento prioritário, eu tenho a minha carteirinha de PCD, porque eu não consigo ficar muito tempo de pé. Mas aí o que acontece? Eu sou xingada por quem tem deficiência e por quem não tem deficiência. Falo, o que você está fazendo sentada aí? Aí ela fala, deixa eu colocar o meu cordão para as pessoas não falarem nada, né? Para as pessoas me respeitarem. Agora, por que é tão importante a gente dar a informação correta e dizer que o cordão por si só não dá direito à prioridade? Porque, infelizmente, existe um movimento de pessoas que estão se aproveitando da lei e estão comprando cordão para fingir que tem uma necessidade especial. Imagina eu explicando isso lá na Inglaterra, que aqui no Brasil tem gente que usa cordão e que não tem deficiência. O inglês fala assim, mas peraí, eu não entendo, a pessoa não tem deficiência e está usando cordão? Eu falei, tá, mas para quê? Para furar a fila, porque acha que vai poder ter algum benefício. Então, assim, infelizmente, o que você, quando você perguntou o que são as empresas parceiras,
Esses cordões, eles foram idealizados para serem distribuídos gratuitamente. No mundo inteiro, eles são distribuídos gratuitamente ou, se a pessoa não tem acesso ao cordão, ela compra na nossa página para ela fazer parte do projeto global e ajudar na conscientização, na educação. Mas mediante a um laudo, mediante a um CID, né? Essa distribuição é aleatória. Não é. O que acontece? Em outros países a gente confia nas pessoas. Exatamente. Aqui no Brasil, o que acontece? A lei fala que o cordão é o instrumento oficial de identificação de pessoas com deficiências ocultas, mas que ele, e a lei é muito clara, ele por si só não dá direito a nenhum benefício, se você quiser fazer valer os seus direitos de pessoa com deficiência, você deve apresentar laudo médico, algum tipo de comprovação de que você precisa desse benefício, digamos assim, né? Agora, Flávia, vou dar um exemplo que eu acho que você tocou e eu acho que para quem não tem conhecimento é importante sedimentar. PCD. A criança tem uma deficiência, ela tem dificuldade de mobilidade, seja por uma questão intelectual, seja por uma mobilidade física, né? Ela tem que receber um laudo médico, dar acesso a um cadastro de acessibilidade. Esse cadastro, ele leva um tempo, porque precisa de uma aprovação. Existem, inclusive, algumas situações em que há uma perícia médica para comprovação daquela determinada situação, para que, a partir daquele momento, a pessoa tenha o direito, por exemplo, de estacionar no local que seja mais próximo de uma entrada com o cartão de estacionamento. Uhum. Então, é muito importante a gente compreender que todos os direitos no nosso país e deveres, eles levam a questão de um cadastro com laudo médico, com todo um processo que tem que ser etapa a etapa comprovada para que haja essas questões, por exemplo, do PCD, que eu vou dando exemplo mais simples do cartão de estacionamento. Mas mesmo assim, eu ainda acho, pela diretriz que o mundo leva, de que se você quer usar o cartão ou você quer usar o cordão do girassol e você já entendeu que esse cordão do girassol ele não dá acesso a você ter direito a partes administrativas, como o PCD, por exemplo, mas ela faz com que você esteja passeando no shopping, se você tiver um mal-estar ou não se sentir bem, você tem uma identificação e alguma pessoa possa chegar até você e falar, você precisa de ajuda? Que essa pessoa, a partir do momento que ela vai fazer isso, ela seja empática e que ela te respeite pelo que você está portando e que, acima de tudo, às vezes, em alguma determinada atividade, ela possa compreender que você talvez precise de um pouco mais de tempo para realizar aquela atividade em que você está portando o cordão e que você tem que fazer. Eu acho que esse significado ele é importantíssimo para ficar hoje aqui. Porque não dá direito à prioridade, mas dá direito a uma coisa que, na minha opinião, é fundamental, que se chama respeito. E o mais importante de tudo isso eu não posso hoje acordar e falar, eu quero usar o cordão, é a minha opinião, e eu acho que a partir daí o uso terá mais validação. Com certeza. Mais empoderamento. Então, eu acho que essa é a grande sacada. São as pessoas se respeitarem e olhar, olha, aquela pessoa pode precisar de ajuda. Não, e você falou algo importantíssimo, que é o que está aqui no verso do crachá, está escrito meu nome, contato do familiar ou responsável, o telefone e a necessidade que eu tenho. Então, algumas pessoas colocam os ícones do que ela pode precisar, mas a gente já escutou da Juliana Viscardi, por exemplo, que eu fiz uma live com ela, que ela tem esclerodermia. Ela falou que o cordão de girassol já salvou a vida dela 3 vezes, porque se a pessoa chega um paramédico, ela já desmaiou e ela acordou e a pessoa estava lendo o cordão, ela precisa de oxigênio.
Então, traz o oxigênio para colocar nela, porque senão o paramédico também, às vezes, não sabe o que ele precisa fazer naquele momento. Então, vocês falaram nós falamos de condições em geral e de doenças crônicas. A diabetes, por exemplo, a pessoa, se está escrito aqui que ela é insulino dependente ou que ela vai precisar, que ela é diabética, a pessoa vai saber o que fazer naquele momento, na hora que for prestar o socorro. Então, é muito além do que a gente pode pensar na nossa lista de deficiências e de situações, e a gente escuta também, e a epilepsia, eu acho que é uma doença que tem muitas comorbidades, né? É rara vez, eu acho que vocês vão poder me corrigir se eu estiver falando uma besteira, mas assim, geralmente ela vem acompanhada de alguma outra coisa, inclusive da depressão, porque como eu como tive e senti na pele o preconceito, o isolamento, o medo, né? Então, assim, quais são as situações onde a pessoa pode precisar de respeito, como você disse, de empatia, de solidariedade? Então, quando a gente fala assim, tornar o invisível visível, eu escondi durante muito tempo a minha epilepsia. Você acha que eu falei para o meu empregador? Os pais, às vezes, não falam no colégio, porque temem que os professores, os coleguinhas saibam. Então, se a epilepsia está, ao entrar no ambiente escolar, né? Se ela está controlada, e aí, graças a Deus também, a estatística também, por favor, vocês me corrijam se eu estiver falando alguma besteira. O que eu escutei é que 2/3 da população que tem o diagnóstico consegue conviver muito bem com a doença, está medicada, tem uma vida normal, consegue terminar a escolaridade, consegue, né? Não tem nenhum prejuízo na sua vida, nenhum prejuízo mensurável, digamos assim. Consegue entrar para o mercado de trabalho, consegue constituir família. Não é uma condição que vai ser limitante na vida da pessoa. 2/3 dela, né? Consegue ter uma vida normal, totalmente normal. Tá certo esse número? Deixa eu fazer uma parte, Flávia. Eu acho importante a gente falar sobre o volta às aulas. Até quando levantou o tema, né, Girassol e volta às aulas, eu falei, será que vamos falar novamente? Mas é um tema tão pertinente que todos os anos a gente gosta de falar. Ano passado, eu e Dani fizemos uma live mais técnica de como apresentar para a escola, o como pedir auxílio na hora de uma crise, quais são os direitos da pessoa com epilepsia na escola, de inclusão, de adaptação. Mas você tocou num assunto que é o mais importante de todos e que eu sempre toco. O preconceito, ele nasce dentro da gente. Então, você tinha receio de falar para a empresa que você trabalhava, que você tinha epilepsia. A mãe tem receio de falar na escola. E quando você não fala, você não tem o seu direito adquirido, porque você não lutou por ele. Se você não está falando para a pessoa que você tem um espaço diferenciado, que você teria que ter adaptações, como é que a pessoa vai saber? Então, você está criando preconceito, concorda? Com certeza, você corre riscos. E você corre riscos. Eu corri muitos riscos. Eu, em viagens de trabalho, acordei dentro do avião com um monte de gente em volta de mim, porque eu tinha crises noturnas. Eu não tinha crises diurnas, mas assim, mesmo assim, eu corria riscos, porque eu viajava muito a trabalho, eu colocava o meu empregador em risco por puro medo, né? Então, eu acho excelente o espaço de informar, poder abrir essa janela para as pessoas se sentirem cômodas de dizer, gente, hoje, 1 de cada 7 pessoas, os dados da Organização Mundial de Saúde dizem que 1 de cada 7 pessoas tem uma deficiência. E entre 70% e 80% delas são ocultas. Em países mais desenvolvidos, como a Dinamarca, é 1 de cada 4 pessoas. Então, eu acho que a gente tem que falar para tirar o preconceito. Esse gancho, quando a gente muda a cultura, a gente começa a falar para os nossos filhos dentro de casa que aquilo que ele tem é normal não ser normal. Claro. Que ele está entre esses 1 em 7 que você está falando, né? Que tem alguma condição. Então, assim, eu vivenciei isso dentro da minha casa, onde ele tinha alguns direitos, por exemplo, de ter um tablet,
de ter uma prova numa sala especial com alguém lendo, e isso com vários pacientes também. E aí, o que acontece com as outras crianças? Eu também quero. Ah, porque fulaninho tem a calculadora, eu também quero. Quer dizer, na verdade, não é que o outro não tem o direito, é que o direito da adaptação é para aquele que realmente necessita do tal do cordão, né? Então, se as crianças se acostumassem que um tem direito a usar o óculos porque precisa e ele não precisa, porque a criança ela vai querer o óculos, porque ela acha bonito. A gente que acha feio. A criança a vai minha querer... filha quer. A Felícia então, quer. A gente deveria crescer com a ingenuidade das crianças, seria tudo muito mais fácil e menos complexo, né? Mas já que não somos assim, então a gente tem que culturalmente germinar essa sementinha para que esse preconceito não cresça lá na escola também. Então, como é que o meu filho vai ser socorrido se ele tiver uma crise? Só se a escola estiver sabendo como socorrer adequadamente. Por quê? Porque fulaninho tem lá o crachazinho com G40, epilepsia. Quais são as condições? Olha, toma tal medicação, ou avisa a mãe, ou tem que socorrer, vai na enfermagem, enfim, né? É o que eu sempre fiz desde a primeira vez que descobri que tinha aos 7 aninhos. E aí, lá na secretaria da escola, vai ter, na enfermaria, todas as informações, né? Todo o resto, se a criança vai estar usando porque ela tem uma outra condição que não seja só epilepsia, também tem que estar descrito. A gente sempre orientou isso. O que a Dani está falando vai além, é da intenção do uso, que é uma intenção de chamar atenção. Caso eu precise, está sinalizado, eu tenho uma necessidade de ser acolhido. Como, por exemplo, você vai falar, Nívia, o que você está fazendo? Que raio de cordão de girassol? Esconde esses... Pelo amor de Deus. Eu quero senão eu tenho que sair da live. Senão se descobrem na Inglaterra que eu entrei numa live com cordão de girassol falsificado. Eu vou te explicar. Isso que eu quero, eu justamente quero mostrar isso, Flávia, porque as pessoas estão comprando em camelô, as pessoas estão se sinalizando como deficientes. Aí você não sabe se é a mãe que está usando, porque eu tenho uma deficiência da coluna, enfim, que eu trato e que eu vou numa clínica 2 vezes por semana e que a minha carteira de motorista está aqui, ó, DF, ó, se vocês verem. Mas eu vou mostrar, físico. Eu vou mandar para você um de verdade. Mas eu vou te explicar. Então não adianta eu pegar um cordão de girassol do Van Gogh, é oficial do Van Gogh, que é uma pessoa, inclusive, que tinha epilepsia. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? As pessoas não podem fazer isso, gente. Isso aqui não é certo, não é o correto. É a mesma coisa que usar o do Mickey. Não representa nada. O que representa é o girassol com mais 2 girassóizinhos, né, Flávia? Mostra aí. Não, o que acontece, gente? Quando começou essa história de cada um fazer... Assim, tem girassol rosa, tem girassol azul, tem metade quebra-cabeça, metade girassol, tem não sei o quê. As pessoas têm que entender o seguinte: o idealizador do projeto, quando eu vi que no Brasil existiam alguns movimentos, existiam algumas empresas de familiares de pessoas com deficiência, tem uma menina com síndrome de Tourette, tem várias pessoas que elas começaram a fazer disso o seu ganha-pão. Eu falei com o dono da empresa e ele falou: Flávia, o meu interesse é ajudar o máximo possível de pessoas. Eu não vou impedir essas pessoas de se protegerem, de salvarem. Só que, infelizmente, desse pequeno número de familiares, de pessoas que faziam, então, se tornou uma venda indiscriminada, empresas que estão lucrando muitíssimo com o cordão. Esse cordão foi idealizado para ser distribuído gratuitamente por empresas parceiras. Agora eu vou lá para a pergunta da Dani. O que é uma empresa parceira? No Brasil hoje, nós temos o Parque da Mônica, o Santuário do Cristo Redentor, o Bondinho do Pão de Açúcar, o Maracanã. Muito em breve, eu já vou falar, porque assim, os funcionários da Uber, ainda não os motoristas, porque a gente vai ter que fazer um treinamento com todos os motoristas, mas os funcionários da Uber, tá? Vão começar agora a fazer o treinamento e tal.
o aeroporto de Viracopos, o aeroporto do Galeão, o aeroporto de Brasília. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguém. O Instituto a Aliança Rara, que são 93 associações no Brasil de pessoas com doenças raras. O Instituto Brasil Solidário, que é uma ONG que trabalha com educação, que se vocês quiserem ver, faz um trabalho formidável pelo Brasil afora. E assim, nós estamos com muitas conversas com importantes empresas de cada segmento do Brasil, ainda a Latam, né? A Latam Airlines, que foi quem abriu a América Latina, quem desbravou a América Latina. Mas a ideia é o seguinte: como nós preparamos esses ambientes? Nós treinamos esses ambientes e explicamos o que é uma deficiência rara e como eu devo tratar o meu colega se ele estiver usando um cordão, o meu cliente se ele estiver um cordão, e eu começo a distribuir o cordão mostrando que eu tenho um selo, que eu sou, minha equipe está apta a receber pessoas usuárias do cordão girassol. Por que a gente diz que não devem existir diferentes cordões? Porque esse cordão é assim em 30 países, são 25 mil empresas parceiras. Então, se você colocar um cordão, o seu cordão de Van Gogh, e você for viajar, se você for pegar um avião, sei lá, da Air France, da KLM, da United, eles não vão saber que cordão é esse que você está usando. Vai ser parecido, mas eles vão ver que não é o cordão do projeto global, né? E o projeto global é um projeto que faz um trabalho de conscientização de todas essas deficiências, essas condições. A gente vai tentando abrir, junto com as conversas que a gente tem, que agora vão começar as do Brasil, mas, por enquanto, se vocês virem no YouTube, tem o Sunflower Conversations, e a gente vai abrindo para o mundo, mostrando para o mundo quem são essas pessoas, como é a vida delas e como elas vivem com o cordão girassol, então, como o cordão Flávia, girassol impactou a vida delas. Assim, muitas pessoas perguntando onde comprar, como fazer esse crachá que identifica quais são as condições, quais são as comorbidades e o que é que te faz precisar usar esse cordão. Como? Oficialmente, e eu quero que você mostre, não vou mostrar mais o Van Gogh, eu quero que você mostre o seu. Tá. O cordão de girassol é esse, tá? É assim. Tem muita falsificação por aí, muita. As pessoas estão fazendo idênticos, tá? Mas a gente, obviamente, vai fazer valer os nossos direitos, pedir que respeitem. Estamos ainda aguardando os registros oficiais no Brasil, mas estamos na iminência de obter o registro da patente no Brasil. Então, a partir daí, a gente vai fazer valer os nossos direitos. Porque o que acontece? Foi uma coincidência muito grande. Eu conheci o cordão lá fora, comecei a contactar as empresas, comecei a ver tudo o que estava acontecendo no Brasil e avisei para o presidente. Falei, olha, já existe um movimento que esse cordão já se tornou lei em algumas cidades, em alguns estados. E ele falou assim, mas ninguém me perguntou? Ninguém entrou em contato comigo? Né? Se ele foi o idealizador, ele foi quem inventou o cordão. Então, assim, nós temos que respeitar os direitos do idealizador do cordão. Para comprar o cordão hoje, vocês entram na nossa página, que é www.hdsunflower. Você pode deixar fixa aí a página, Cordão de Girassol, ou nosso Instagram, ou nossa página. Nós temos a Inclusão e Ação no Brasil, ela é nosso distribuidor oficial. Existem esses parceiros que eu já mencionei. Assim, a ideia é que muito em breve o frete, muitas pessoas ainda falam do frete, que está caro porque estava vindo de fora, mas também vamos começar a fabricar os cartões, não só os cordões no Brasil, mas os cartões também. Então, assim, pedimos que as pessoas façam parte do projeto oficial para poder ajudar nesse ciclo virtuoso de colaboração e de
nós somos eu diria que somos quase um grupo de pessoas que se ajuda, tá? E aí, como eu falei, entramos para o Guinness Book no ano passado, porque esse número, nós fizemos um cordão, que foi o cordão mais longo do mundo, com mais de 900. Naquela época eram 900, agora já são 1.000 e tantos, porque todos os dias aumenta. Porque os usuários vão dizendo, olha, eu tenho... Apareceu essa moça que eu falei do aeroporto de Brasília, não estava na nossa lista. Ela tinha uma condição que não estava nessa lista de 900. Apareceu a moça da alergia ao níquel, que também não estava nessa lista. Então, no Brasil, nós já estamos contribuindo para essa lista, que é uma lista que não termina, que ela é dinâmica. Então, quando a pessoa tiver dúvidas se ela deve usar ou não o cordão, eu faço a pergunta assim, você quer usar o cordão para quê? Não é por quê, é para quê? Você quer usar o cordão para ser socorrido, como a Dani muito bem disse, se você estiver num ambiente público? Você quer usar o cordão porque você tem uma necessidade específica, né? Ou você é deficiente auditivo? Existe nos ambientes públicos, nos estádios de futebol, por exemplo, uma série de confusões, brigas, por maus entendidos. A pessoa é deficiente auditiva, toma um empurrão porque não está escutando o que eu estou falando com ele. Então, assim, para que você quer usar o cordão? Se você achar... Agora, também, respondendo ao que a Dani falou sobre ter prioridades ou não, quando a pessoa tem a prioridade por direito e que ela é invisível, quando ela está com o cordão, ela é vista de uma forma. Quando ela que a moça de Brasília tem a prioridade e não tem o cartão, que é o meu caso, não uso cordão, não me para o meu carro na vaga de deficiente, a menos que eu esteja travada, a menos que eu esteja na condição de várias vezes precisar internar por causa da condição, ou fazer uma compra, ou ir a uma farmácia, aí eu uso. E as pessoas ficam te olhando como dizer, você está sacaneando. Você percebe? Quando você está com o cordão, você valida a sua necessidade. Com certeza. E eu acho que se a gente fizer esse trabalho de formiguinha, de tentar educar, eu estou tentando abrir várias frentes, quem puder ajudar na mídia, vai vir. Eu coloquei aí na nossa página, a gente colocou que a NET vai vir, que é uma das donas do Cordão de Girassol, a inglesa. Ela vai vir, agora vai chegar dia 2 de março, e ela vai ficar 5 semanas no Brasil. Quem quiser entrevistá-la, conhecê-la, saber o que é isso no mundo todo, eu acho que é importante dar o peso. São milhões de usuários hoje do Cordão de Girassol no mundo. Nós estamos fazendo eventos importantes, fizemos a Copa do Mundo Feminina na Austrália, o Pride Parade na Holanda, estamos em contato com grandes eventos do Brasil também, porque assim, as pessoas deixam de sair de casa, e eu estou falando também, de novo, em primeira pessoa. Eu, como não podia ter privação de sono, eu muitas vezes deixava de fazer determinados programas, porque eu falava assim, nossa, se eu tiver com muito sono, posso passar mal, aí vou... Eu tinha medo. Então, assim, eu tinha a minha rotina prejudicada, mas eu não falava para ninguém. Muito poucas pessoas sabiam, porque eu tinha vergonha. Existia um preconceito. Eu me lembro que uma vez, vou contar uma história, eu viajei com um namorado para casa de uma amiga minha, casada, que morava no Ceará e tal. Chegou lá, eu tive uma crise lá. O marido da minha amiga perguntou pro meu namorado, mas como é que você namora essa menina com esse negócio, gente? E ele me contou. Então, assim, a gente sofre muito perto, né? Outro dia, a minha filha, ela tem uma amiguinha no colégio que tem epilepsia. Então, eu convidei ela para dormir. E a mãe falou, Flávia, ela tem epilepsia. Eu falei, e daí? Eu também tive durante muito tempo, Felícia também teve. Não, mas você não tem medo? Eu falei, medo de quê? Ué? Eu já estive na condição de querer ir para um lugar e eu ficar com medo de falar. Agora que eu sei, não, imagina, vou ter o maior prazer de receber sua filha e acolher e socorrer se for preciso. Então, a gente tem que falar para acabar com esse tabu e acabar com todo
esse preconceito que existe em cima, não só da epilepsia, como de todas as condições, né? Flávia, deixa eu fazer outra pergunta que estão colocando aqui. O cordão de girassol, ele é vendido? Porque o aparelho auditivo que você citou, por exemplo, ele é dado pelo SUS. Vocês fizeram algum contato com o SUS? Como é que poderia fazer essa questão da Conitec, de introdução, para as pessoas pegarem gratuitamente? Olha, novamente, a gente está fazendo contato, tá? Mas é um trabalho de formiguinha nos municípios. Quem quiser ajudar a fazer isso, a gente está precisando de braço, porque tem muito trabalho para ser feito e ainda... Ei, Flávia, caiu pela primeira vez. Gente, Caiu. eu estava pensando aqui, a gente conversou, o papo fluiu tão assim, né, que passou 1 hora e ninguém sentiu. Eu podia ficar 5 horas conversando com vocês. Deixa eu só falar uma coisa. Eu consegui salvar, tá? Que bom. Que bom. Tô aqui no meu celular agora olhando, eu consegui salvar, tá na página da BE aqui. Que legal, bom. legal. Depois Ótimo. a gente faz um fechamento. Porque a associação sempre pega as lives e coloca depois no YouTube, coloca no Facebook da associação. Eu queria fazer uma parte, porque a Maria Alice mandou um link para mim do site oficial do Cordão de Girassol e vocês têm muita informação sobre epilepsia, né? Quais são as condições que precisam desse olhar atento, desse olhar, ei, eu preciso de ajuda, né? Então, extremamente importante que vocês entrem lá no site do Cordão de Girassol Oficial aí. A associação também tem a página com o site toda cheia de informações. E pessoal, voltando à volta às aulas, então, quem tem o interesse de fazer o cartão que a gente fala todos os anos, e depois vamos repostar novamente, Dani, a live que a gente fez ano passado, que no fim nós resumimos, deu 2 lives, parte 1 e parte 2, de tamanho e quantidade de informações. Então, quando a gente faz um crachá para identificar, isso que a Flávia falou é extremamente importante. Quais as medicações que eu uso? Quais as alergias que eu tenho? Porque no caso do meu filho, por exemplo, ele tem alergia a 4 anticonvulsivantes. Ele tem alergia a uma medicação que quando chega no PS, é a primeira que eles dão. Fentoína, né, Dani? Olha... Ele tem alergia a látex. Olha só, ele tem alergia a Tilenol. Enfim, são muitas alergias. Então, às vezes, a pessoa ela não precisa do crachá só por conta da doença, mas só pela doença, pela alergia. Tem gente que faz tatuagem, né? Tem alergia a isso, a isso, a isso, a isso. Então, é uma forma de sinalizar também as alergias, porque se a pessoa tem uma crise, fica inconsciente, vão medicar, você não pode, no mínimo, não dar as coisas que vão agravar a situação. Gente, eu vou dar uma ideia para vocês aqui. Vocês perguntaram, como estão perguntando onde comprar, eu esqueci de falar uma coisa importante, que é a seguinte: as fundações, associações, ONGs, elas podem se tornar membros, parceiros do Cordão de Girassol e elas podem comercializar o cordão, tá? Então, se vocês tiverem interesse em se tornar, vocês, como associação, parceiros, vocês podem obter o cordão e revender para os associados, para as pessoas que têm interesse do cordão oficial. Talvez isso seja uma forma de facilitar, já que muitas pessoas, quando entram no site nosso, ficam um pouco ainda desanimadas, porque ele tá vindo da Inglaterra. Como a gente... Assim, não é uma empresa de venda de cordões, a venda era só para pessoas que não tinham acesso, em lugares que... né? Pois é, mas se vocês quiserem fazer isso como associação, talvez seja uma boa ideia. E também nós estamos fazendo com o Instituto Brasil Solidário um programa de educação nos municípios. Eles vão ser nossos porta-vozes para entregar nos colégios informação aos educadores de como eu devo tratar uma criança com cordão. Porque isso é outro tema, né? O educador não vai perguntar para a criança se precisa de alguma coisa, que às vezes a criança não vai nem saber dizer o que ela tem, nem explicar. Então, assim, nós também estamos tendo esse cuidado de chegar para os educadores da forma correta, com o conteúdo correto, porque a criança não vai poder dizer o que ela tem, né? Ela vai dizer para que você precisa desse cordão, eles não vão saber. Então, quem quiser ajudar, gente,
eu digo que a gente nunca sabe para quem trabalha. Eu recebo ligações e mensagens, o meu nome está aí, respondo todo mundo. Então, assim, a Anete vai vir, como eu falei, da Inglaterra. A gente gostaria que ela, obviamente, todo mundo conhecesse ela e soubesse de quão grande é esse projeto pelo mundo afora e que a gente pudesse fazer a parte dessa rede de pessoas que se ajuda. Eu falei mais de 1.200 condições e todos os dias aparece alguma nova e tem todos os raros, que muitos não têm ainda diagnóstico, que são pessoas que têm a vida delas comprometida. A ideia seria que a Secretaria Nacional de Pessoa com Deficiência fizesse um questionário para que pudéssemos saber como essa condição impacta na vida do cidadão. Então, às vezes, assim, a pessoa pode ter, porque agora também está toda essa discussão, vai entrar TDAH, um projeto de lei para ser reconhecido como pessoa com deficiência. Eu tenho TDAH também, e conheço milhares de pessoas que têm TDAH próximas de mim, da minha família, amigos, tem muita TDAH, é muito comum. Então, a gente tem que pensar sempre nisso, tá? Para que eu quero usar o cordão? Eu acho que isso, Flávia, foi o fantástico de tudo que você falou, assim, que agora o que mais ficou para mim. A única coisa que eu, como médica, nós como técnicos, a gente tem todas as legislações do ponto de vista médico em relação a deficiências. Então, Claro. acho que o que a gente quis hoje passar de maneira muito clara e objetiva é o que nós temos na legislação do Brasil. Porque, por exemplo, fora do Brasil, a epilepsia entra para o cordão. Aqui no Brasil, a gente tem algumas situações, como, por exemplo, as epilepsias que são de difícil controle e que têm impacto em relação a dia a dia com deficiências, alterações de habilidades funcionais, que sim, a gente considera como se tivessem uma deficiência associada, como se fosse uma comorbidade. Então, a gente ainda tem muito que amadurecer e discutir. Sim, é uma coisa para a gente começar a conversar. Porque o cordão, na minha opinião, todo mundo sabendo para que serve, deveria sim ser usado pelas pessoas que têm epilepsia. Por quê? Porque se ela passar mal na rua, claro, se ela tiver alguma coisa, com certeza, ela tem uma identificação. Só que o grande problema é que não é só isso que está acontecendo. Para que as pessoas estão usando? As pessoas estão usando de maneira aleatória. E aí tem até uma pergunta aqui na live, assim, da Judite. Ela está perguntando qual a diferença do cordão oficial e do outro que é vendido. Eu acho legal essa pergunta, Flávia, para você trazer um pouco mais a questão do empoderamento mesmo do cordão. Né? Eu vou falar as coisas mais importantes, tá? Antes de mais nada, o cordão oficial tem uma trava de seguro, uma trava anti-enforcamento. Isso aqui, gente, é super importante, porque eu tô vendo muito cordão pirata sendo vendido sem essa trava. Então, a criança, o usuário está correndo risco de enforcamento. É perigoso. Todos os cordões, o cordão oficial tem uma trava de segurança aqui, tá vendo? Anti-enforcamento. Então, segundo lugar, a textura, ele é brilhoso, ele é acetinado, ele tem esse desenho aqui, tá? E ele tem esse cartão aqui com os dados que é o que eu falei atrás. Então, assim, a Inclusão e Ação, que é nosso parceiro no Brasil, eles fazem um cartão com QR Code. Eles são os únicos distribuidores que nós temos no Brasil, atualmente, tá? Agora, eu acho que o mais importante é que mesmo que ele pareça muito com o nosso, se ele tiver, né, se a pessoa fizer um cordão idêntico e estiver vendendo na rua, não compre. Porque esse cordão não foi feito para ser vendido na rua. Ou ele é vendido no nosso site, ou ele é distribuído pelos parceiros oficiais. Quando você faz isso, você faz parte dessa rede. A pessoa está dizendo que não recebeu até agora, não chegou. A lei do e-commerce mudou no final do ano. Então, muitos
cordões ficaram presos em Curitiba. A pessoa tinha que entrar no site da Receita, fazer um cadastro para poder ser liberado. E nós mandamos para cada uma das pessoas que compraram. Então, a gente pede desculpa pelo atraso, tá? A ideia é que a gente comece muito em breve a vender o cordão do Brasil para o Brasil e não trazer de fora. Inclusive os personalizados, com a foto da pessoa e tudo isso. Mas o mais importante é isso. Não comprem na rua e não incentivem as pessoas a comprar na rua. É aquela coisa, se vocês fizerem parte do projeto global, vocês vão estar ajudando a todas essas associações, todas essas fundações. O Paul White, ele é uma pessoa de uma generosidade, ele é de uma clareza. Ele não tem uma empresa para ficar rico, milionário. A empresa não tem fins. Eu acho que tem uma coisa aqui muito importante, porque a gente no Brasil, a gente tem muito uma questão assistencial, né? E aí a Andrea colocou uma coisa que eu concordo com ela. Na verdade, a intenção do cordão não era para ser vendido, né? E isso é muito importante que as pessoas compreendam. Mas é isso, o próprio site, né? Acabou de escrever uma mãe aqui. O próprio site cobra R$90 e ela fez por 15 e tem todas as informações. Então, se nós conseguíssemos fazer um vínculo com o SUS, seria o real. Não, mas atenção, a pessoa que falou isso, infelizmente, como eu disse, o cordão estava vindo da Inglaterra. E a gente vai começar agora a fazer tudo no Brasil. Vai parar de vir da Inglaterra. Porque, Flávia, essa parte, ela é, na verdade, ela é a finalização, o fechamento da entrega do cordão, na minha opinião, ela é uma finalização. Porque, na minha opinião, tem que haver essa questão, seja do Cordão do Girassol, seja da Associação Brasileira de Epilepsia. Acho que é uma coisa legal para a gente levar internamente para discutir, para sermos parceiros. Mas não, tem que haver uma credibilidade para isso, uma elegibilidade para isso. Tem que haver um cadastro, uma análise dessas pessoas. Eu acho que isso é a coisa mais importante para a gente ficar de mensagem. Não é nem só o final, que é eu paguei e eu quero meu cordão, né? Não é, porque o que acontece, Dani? Desculpa. As pessoas estão pagando, estão comprando e estão saindo usando e brigando no meio da rua porque falam, eu tô aqui com o meu cordão, hein? A pessoa e aí? Pois é. Não sei o que é esse cordão. Não Até tem ideia. Porque, por exemplo, quem tem uma carteira de deficiente, como eu tenho, para ter o direito de estacionar, para ter... Eu tenho a obrigação de usar um carro adaptado, porque se eu for pega com essa carteira, com um carro que não é adaptado, eu perco a minha carteira, né? E todos os anos que eu vou renovar a minha carteira de motorista, eu não preciso mais apresentar o meu laudo. O meu laudo é de uma deficiência permanente. Eu posso fazer cirurgia, o que for. A minha condição não vai mudar. Existem algumas condições que são reavaliadas na hora que você vai renovar a sua carteira de motorista, para ter o cartão de PCD que a Dani falou, que são definitivas, são deficiências. Outras não, outras podem mudar, né? Inclusive para direito à isenção de impostos, de compra de carro e tal. O cordão deveria ser da mesma forma. Você tem uma deficiência oculta, ela não vai mudar. Né? Você está usando consciente para sinalizar, ei, eu preciso de ajuda, caso eu precise de ajuda, para sensibilizar as pessoas, e não com essa intenção de comprar no camelô, de qualquer pessoa usar. Né? Na verdade, nós não estamos aqui discutindo, porque tem gente perguntando, você já entrou em contato, qual é a legislação que vai distribuir? Gente, a gente não veio aqui para resolver esse problema, que quem dera nós pudéssemos, né, Dani? Pois é difícil. Colocou até isso aqui, ela corroborou, mas é isso, também é uma questão de educação, de toda a população, e também das famílias e das pessoas que usam cordão. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora. Aí informação assim, eu queria deixar... comece a ter um diálogo único, uma linha única para o que representa. E eu queria fazer uma parte, sabe? Porque assim, como eu vou num ambiente em que existem muitos cordões, tanto do autismo quanto do girassol, e eu vejo muitas mães usando. Então, essa mãe, sem o filho que tem a condição, ela não tem direito nenhum. Quando o filho está junto, eu ainda acho que muita criança autista, por exemplo, tem a questão da parte sensorial, que ela não quer usar, né, Flávia?
Esse é o do apoio, esse é do apoio, Então, e esse é o, por isso que eu botei os dois. E esse outro, me ensina, esse me outro, ensina. esse outro. Agora, tem crianças, tá? Tem crianças que não conseguem ficar com cordão. Então, os pais usam, Isso. porque se estiver, o grupo familiar estiver passando por alguma situação, a pessoa tem que pensar, opa, o cuidador pode estar usando. Agora, se o cuidador estiver usando e não estiver acompanhado da criança, não faz nenhum sentido, que é o que você Então, falou, mas né? aí aqui na epilepsia a gente sempre fala, e eu faço questão de frisar, você não precisa estar usando do direito da epilepsia para pegar uma fila com uma criança de colo. Você já tem esse direito. A mãe com criança de colo tem prioridade, não tem? Não. Você É. não precisa de um cordão de girassol para pegar uma fila de idoso. O idoso já tem esse direito. Então vamos eliminando essas condições, gente. Onde é que você ganhou? Desculpa, mas tem alguém falando que ganhou aí, que foi tratada diferente. Eu gostaria de saber quem foi e aonde. Ixi, Você está vendo? Acho que foi o neuro que deu. Aqui cada um, olha, tá customizado já, mas isso é importante. Aqui quem tem autismo discrimina o que tem epilepsia? Como assim, gente? Ninguém discrimina nada. De forma alguma. E assim, o que eu fico até como sugestão, Maria Alice está fazendo parte aqui da nossa live, que eu sei que ela está assistindo, é a nossa presidente. A gente já conversou com o Lécio, que é o vice-presidente. Nós somos aí pessoas que lutam pelas pessoas com epilepsia. Flávia, desculpa agora puxar para o nosso lado, mas eu acho que se pudéssemos vender na lojinha da associação, que já tem outras coisas, o pessoal não sabe, entra no site. Tem a menininha com epilepsia, com a roupinha roxa, tem o bonequinho, são as coisas mais fofas para a criança se identificar. Tem o brochezinho, que é o símbolo da epilepsia roxo, enfim. E tem as camisetas, que todo mundo vai começar a perguntar agora, dia 26 de março, né, que é o dia da conscientização. Então, ajudem a associação. Eu sempre falo isso em todas as lives, vou falar. Uma associação se faz de associados, né? Se a gente não tiver pessoas que contribuam, a gente não vai conseguir continuar funcionando. Então, vamos lá, vamos pensar nessa condição. Por enquanto, nós não temos nada. Acho interessante fazer esse vínculo com o site oficial do Cordão, que é o seu, né, Flávia, do Girassol, para que a gente faça parte dessa corrente aí de um monte de cordões e que a gente se inclua nesse trabalho lindo que você está trazendo. Parabéns, obrigada pela sua disponibilidade de conscientização, né, de auxílio às pessoas que realmente necessitam desse olhar amoroso, desse cuidado. E conte conosco se você precisar de alguma questão aí. O mês de março inteiro a gente só vai estar falando de epilepsia, que é o mês roxo de conscientização, e a gente levar para as escolas também, que é o que a gente procura fazer, conscientizar como socorrer, e podemos levar junto a ideia do cordão, né? A gente pode fazer o trabalho em conjunto. Tá, então vamos lá, gente. Eu estou vendo um monte de coisa, né, de comentários e tal. Então vamos lá. Algumas coisas. Epilepsia, vou colocar aí. Epilepsia não é PCD. Atenção, tem muitas pessoas que têm epilepsia que são considerados PCD. Então, assim, o mais importante. Aí, doutora, você que me corrija, né, expert, me corrija se eu estiver equivocada. Depende como a condição afeta a sua vida. Se você tiver um laudo médico dizendo que ele impede a sua vida normal, você consegue ter uma aposentadoria por invalidez ou uma pensão do governo, e sim, você se quadra dentro do PCD. Então, não digam epilepsia não é PCD. Tem pessoas que têm epilepsia que são considerados PCD, não é verdade? Não, mas aí é assim, não. Aí é a pessoa PCD por outra condição que tem a epilepsia. A epilepsia por si só não é PCD mesmo. Tá, mas infelizmente. Tá, mas do jeito que falaram aqui, porque olha só, eu vi uma série de perguntas assim, qual é a lista, né? TDAH não posso usar, ou não posso usar, quem tem epilepsia pode usar? Então, de novo, a gente foi lá, estive lá na Secretaria Nacional de Pessoa com Deficiência e perguntei quais são as deficiências ocultas. Existe uma lista de deficiências ocultas? Não existe. Não existe uma lista
de deficiências ocultas. E eu acho que isso, a nossa associação se posicionando, já é um grande passo. Porque Com outras certeza. associações, eu não vou citar nomes, mas, por exemplo, Dislexia posicionou-se contra. Então, aí vai por esse lado. A nossa associação está se disponibilizando, nós estamos abertos a trazer esse benefício, desde que usado com boas intenções. Eu preciso responder uma pergunta muito importante, que estão falando, por que só as escolas podem usar cordão? Não, gente, pelo contrário. Qualquer pessoa, em qualquer idade, a qualquer momento da vida, pode se tornar uma pessoa com epilepsia. Então, não é só a idade escolar. E veja bem, a gente pode estudar com 50, com 60, com 70 anos, tá? Então, em qualquer lugar, a gente pode se apresentar como uma pessoa que, por favor, eu preciso de ajuda, tá? Não é só em escola, não. Eu acho que a gente está estendendo muito tempo, infelizmente. Acho que ainda vai cair de novo. A gente faz gente. outra, Flávia. Depois Tá. a gente se programa, faz com calma, né? Muito obrigada mais uma vez pelo carinho e disponibilidade, De tá? nada. Dani, Obrigada querida, a vocês. Obrigada pelo convite. Beijo. Voltei Olha, aqui muito bom ver você sempre, Nívia, Flávia. Obrigada. Tema Muito obrigada. quente, mas é um tema que a gente precisa realmente trazer muita informação, e informação, assim, é uma coisa valiosa para todo mundo, né? Então, gente, eu vou me despedindo, agradeço a vocês pela BE, né? E Obrigada. essa outra parte também vai ficar gravada. Eu vou botar lá no feed, tá bom? Tá. Combinado. Muito obrigada, Beijo, gente. gente. Beijo, Roxa. Boa Um beijo. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau.